Carol Bobô, bom dia a todos. Gostaria de falar hoje sobre o Pará. A Pará, Epuará. Epuará é saudar a terra ou saudar a pele. Auon, o Ouruará, a cor dourada da pele, a quem pertence a esta deusa. Sabe aquelas pessoas bonitas, lustrosas, que tem aquele brilho triguenho? Pertence a elas. Algumas são muito pálidas, outras são muito sisudas, mas sempre tem um coração muito bom. Disse que o Pará, isso eu ouvi por aí uma lenda, né? Que a filha de Orumilá, ele a teve quando já era muito velho. Então ela via nele o sábio e o patriarca, né? O Babá Unlá Orunmilá. E ele era muito preocupado com ela, porque queria que ela tivesse uma relação estável, que casasse, que tivesse filhos, porque ele tinha medo pela idade avançada dele que ela fosse maltratada um dia. E então Oxóssi pediu a mão dela em namoro, em noivado, compromisso, levando-a para viver com ele na margem da floresta. E um dia Urumilá recebeu uma mensagem que a sua filha estava muito chateada, magoada e triste. Porque Oxóssi deixava ela lá no canto, no cantinho dela, e ia caçar, ia para a floresta e ficava dias e dias e dias na floresta e ela se sentia sozinha. Ela era filha caçula de Orunmilá, então ela era muito mimada. Orunmilá mandou buscá-la e rompeu o namoro. Bom, terminou assim. Daí ela também foi esposa de Ogum, né? Mas da situação de delicadeza que ela tinha, ela achava ele muito brutal, muito agressivo, muito briguento, muito resmunguento. E ela também se queixou a Urumilá, a qual buscou ela de volta. E então, um belo dia, eis que do nada surge um pedinte. E este pedinte, ao ver a menina, declarou a ela um orique, fez uma louvação sobre a beleza, sobre o encanto, sobre a beleza do nascer do sol que estava nela, o brilho de sua pele, aqueles olhos de água que ela tinha, e ela se apaixonou por ele. E todos ficaram muito chocados, porque uma moça de tão boa família se envolver com uma criatura como aquele mendigo, isso era inaceitável. Orumilá tentou dar uma garipada no Quera, né? Deu banho, trocou roupa, deu comida, e ele continuava ainda com aquele aspecto, né? De carente, de necessitado. Mas ela ficou encantada por ele. Um belo dia, a rua o chamou. A rua sempre chama. E ele teve vontade de ir embora e partiu. E ela chorou muito, se entristeceu, se botou depressiva, na verdade. Orunmilá chamou todos os bons partidos do reino e ali apresentou, e a ela ninguém bastava. Não podia, não devia, não queria, não seria. E ela disse não. Como ela era muito mimada por Urumilá, ele assentiu a ela. E aquele bando, aquela horda de pretendentes de todos os reinos, imagina, casar com a filha de Orumilá, né? Grande senhor da sabedoria, do progresso, e a menina herdaria tudo, né? E todos estavam de olho na sua herança. E no meio dessa multidão de pretendentes, eis que ela identificou o seu andarilho. E correu em direção a ele, e ele em direção a ela, e se abraçaram e conversaram, como se não houvesse amanhã, esquecendo tudo que estava ao redor. O amor tem essa capacidade
de o mundo parar e o tempo correr rápido, né? E aí é o Pará mimada que corta a terra, né? Ela corta a terra porque o rio corta a terra. Ela é representada pelo vento que sopra junto com o Oiá em cima da água doce. Ela ganhou o espelho da água para reger. Ganhou também a fecundidade, é a senhora da fecundidade, a qual ela rege, doando às mulheres. O seu animal representativo é o adiê, é a galinha cheia de pintinhos, a qual ela protege com as suas asas. Se você notar a asa, a pena da asa da galinha, ela tem uma forma fálica, né? Como se fosse uma espada, um adá, né? Inclusive, Adako é a espada de Opará, né? E o espelho dela é refletido, um espelho de água ou um espelho de metal muito polido em ouro, ou um abalone, ou uma madrepérola bem polida. Rege sobre as cachoeiras, sobre os espelhos de água, sobre os poços mais fundos dos rios. Ali está o Pará, né? Voluntariosa, guerreira, determinada, mais guerreira de todas as Oxuns. E o Pará, né? E Xegum ao Pará, que é vencedora, Agum e Xegum ao Pará, ela caminha com Ogum, com Bará, com Exu, com Oyaonira, caminha com Orumilá, caminha com Xangô. E essa lendinha que eu estou contando é para falar sobre Xangô. E então ela encontrou o seu andarilho e todos os homens deram contra. Como a filha de Orumilá iria casar com aquele mendigo, aquele andrágio, aquela criatura ultrajada, destituída de sorte. Um Edunará caiu sobre a terra, um raio, pedra de fogo, raio, em cima do mendigo, o qual se mostrou lindo, garboso, enfeitado, cabelos trançados em ouro e búzios, colares de pedras lindas, multicoloridas. Era a visão da riqueza. Era Xangô. E esse ardil que ele usou foi porque ele estava cansado de ser visto apenas como um bom partido e não ser visto como o homem sensível, dócil, doce, culto, alegre, gentil e generoso que era. E Orumilá, quando questionou, ele falou sobre tudo isso e ele deu a mão de Opará a Xangô. E ela foi viver no castelo com ele, onde ela é mimada, cuidada, carinhada, e aonde ele dedica oriques infinitos em prol de sua grande amada. Esse Iton é muito pouco falado, né? Falam muito outros Itons, né, sobre o Pará, junto com sua mãe Obá. Esse tom vale a pena ser ouvido. Obá Siuô, senhora do reino de Lecó, das 13 tribos, teve um entrave então com o Xangô, com a Ganju, o qual, ao romper suas máscaras, se apaixonaram e ela entregou seus reinos na mão dele. E ela teve uma filha, chamava-se Opará. Opará tornou-se mestre de armas, guerreira determinada, usava o adako, a espada curta, e aonde ela e sua mãe treinavam continuamente as batalhas e as coisas de guerra. Um dia, a menina viu além dos muros da estrada e percebeu que podia ter uma vida diferente, que ela queria ter uma vida menos militarizada, mais doce, e ela fugiu então para o castelo de Ipondá.
Chegando, Ipondá recebeu com a maior cortesia. Imagine, né? Receber a filha de sua irmã casada com seu marido, a primeira esposa, não. Então vamos recebê-la, ardilosa. E ali ensinou a menina a se portar, a comer, a vestir e exacerbou. Era muito ouro, muito idê nos pulsos, era idê no tornozelo, brinco nas orelhas, no nariz, o cabelo ficou alterado, né? Ah, do Irum, Irum, Aon Irum, Dudu, da cor preta do seu cabelo, ficou Aon Irum Pupuá, ficou avermelhado com tanto produto. A menina era beleza natural e ficou um pinheirinho, né? Então, assim, tem muitas pessoas de Opará que são exageradamente montadas, né? E tem pessoas de Opará que são menos montadas, gostam de qualidade e não quantidade. Vai dar um presente para o pai, dá um presente caro, dá um perfume caro, dá uma flor amarela, rosa, tons fortes e tons claros, tanto Rossú como Sisu, porque ela é dona das diferenças, né? Então, um belo dia, ela se mirou no espelho e não gostou do que ela viu. Ela não gostou de si própria. Ela estava exilada de si mesma. Tirou, se desmontou, obviamente guardou numa cabaça, porque era a ela pertencia, a Laoru, a riqueza pertencia a ela, e retornou para a casa de sua mãe Obá. Quando chegou, as duas se olharam, ferruscaram a cara e uma pulou da outra. E começaram uma batalha ferrenha, a qual uma previa o ato da outra, porque elas conheciam todas as regras. Ela era o pupilo mais dedicado, e o pupilo, Jeová pupila, né? Mais dedicada e mais capaz que Obá tinha. Durante uma semana inteira em Urubana, 4 dias, elas brigaram e uma não conseguiu vencer a outra. Então elas decidiram entrar na confluência do rio Oxum com o rio Obá. Isso é em Ibadan, na Nigéria, e ali elas brigam até hoje, criando ondas, criando correntezas, e elas não cansam. A diversão das duas era a guerra e o preparo para a guerra. Então, não subestimem as pessoas de Opará. Por mais empetecadas, brilhosas, lustrosas que elas pareçam, a Paori, elas conseguem arrancar a cabeça de um homem com a sua espada curta com apenas um golpe. Caminham com Exu, caminham com El Bedé, ou Alabedé, o senhor que contém a forja, o ferreiro, né? Tem ligação com Aurin, o senhor do ouro, tem ligação com Oyaonira, que vive e viveu com ela por um determinado tempo para aprender a ter um pouco de calma, porque só aquela que venceu sua própria guerra interna pode ensinar ao outro como vencer a sua guerra interna, né? O Pará aprendeu a ter o controle e a harmonia e ensinou isso a Onira também, a qual depois se transformou na Laba, a borboleta laranja, a grande monarca, né? E leva a cor rosa nas suas vestes. Oxum Opará leva o amarelo ouro, o azul claro e leva o rosa de sua grande mãe, Obá, que também leva o laranja e leva o rosa escuro. Rossú Sisu, né? Pupuá Sisu, Pupuá vermelho claro, rosa, né? Já viram um vídeo onde eu explico as cores no sistema raiz Bilé,
né? Sistema de raiz familiar. Né? Raiz familiar, raiz nigeriana, raiz Oió, né? E por que eu estou gravando esses vídeos aqui no Pequeno Aré? Né? Que lá atrás nós temos o nosso coqueirinho, que é o Egiopê. Pá, mi ogum, ogum pá, meji, megioque. Vem do alto da montanha. O Egiopê é onde os orixás vieram para a terra. Né? Orunmilá tem um vulto de madeira de ébano, né? Que representa um homem em 3 seções. Ele não está subindo, ele está descendo para o Aie, ela representa isso. O Pará, a menina dos olhos de Orunmilá, né? A festejo dela é dia 13 de dezembro, ao contrário das outras Oxuns, porque ela é considerada Oxum, mas ela é considerada uma orixá independente. Assim como Onira, como Nirá, como Darã. Né? Mas isso é uma outra história que a gente conversa uma outra hora. Então, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, dia de comemoração a Oxum Opará, senhora do Adacó, senhora do Abebé, do leque. Diz que o leque é uma arma na mão dela, né? Que o leque dela é de metal também. Todas as coisas dela são de metal, metal dourado, né? Forjado por seu ex-marido, Elebedé, o qual ela mantém um contato de amizade e amistosidade muito forte, como com Oxóssi, a qual ela leva um Odé Matá no seu Ibá, né? Porque ela caminhou com Oxóssi, ela caminhou com Ogum e ela caminhou com Xangô, mas ela nunca deixou de caminhar com ela mesma. Quando ela foi até Oxum e viu que ela estava exilada de si própria, ela sentiu falta. São pessoas egoístas? Não. São pessoas objetivas. Se colocam em primeira posição? Não, porque elas ajudam o próximo com o coração aberto, mas elas cuidam de si mesmas, porque na visão de Opará, como você vai cuidar de alguém se você não cuida de si próprio? Como você pode doar a alguém se você não tem para si próprio para poder doar? São pessoas voluntariosas, determinadas, silenciosas, não gostam de escândalo, vestem-se com dignidade e elegância, gostam de coisas boas, consequentemente caras, porque elas vão durar e são de boa qualidade. Tem uma grande atração por viagens de longo percurso, gostam muito de conhecer uma boa aventura, isso elas tiveram junto com Exu, o caminhante, mas gostam de viver bem, gostam de ser mimadas. Aliás, na lenda que ela esteve com Xangô, né? Ele dava brinquedos, ele dava adornos, dava coisas bonitas todos os dias, sabe? Opará, a sedução não é sedução para conquistá-la todos os dias. Tem que ser mostrado o quanto gosta e a proporção numérica, materializada, de como gosta. Uma fruta exótica, uma ave rara, uma cor estranha, uma coisa que ninguém daria a ninguém, ela gosta de receber. Então, assim, vocês que têm amizade ou proximidade com as pessoas de Opará, sejam criativos, sejam coloridos, sejam abertos, objetivos. Se forem para ser duros, sejam. Ela respeitará você muito melhor do que você passar a mãozinha na cabecinha dela. Mas se você a mimar, se você é o marido, né? For o Ocó, né? O Corin, né? Dela, seja generoso, querido e educado. É pobre
o amor que pode ser medido. Eu vi isso num filme, achei muito interessante, porque esse é um dos oriki de Opará. É pobre o amor que pode ser medido, porque tem coisas que têm valor, mas não têm preço. E tem coisas que têm preço e não têm valor. Gostei muito de falar sobre isso. Existiriam outras lendas, outros contos de Opará. Existe um cântico que diz Auegé, Egé, Mieyé, Ialode, Yauro, Iamimalé, Odo, Oxumirere, Obo, Auegé, Auegé, Alaim, sim, sim, Auegé, Auegé, Alaim, sim, sim. Oxundê, ye, 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 ah, e, ye, ye, ya, e, minicô, ye, ye, wa. Oxum é um alicerce que pode sustentar um reino. E a sua água tão revolta, água de Opará, correntezas, pode levar esta coluna embora, destruindo tudo isso. Oxum que tem força de 400 homens, mas é doce como a mãe que cuida dos peixes. Então, assim, esse é um Orin a Choshun Opará. Quiloche Opará, quiloche Ipondá. Como está Opará? Estou muito guerreira. O Paracotamegê, aê, o Paracotamegê, aê, o Pará, Ogum Cotamegê, aê, o Pará, Quiloxe, o Pará, Quiroxe e Pondá. Quando está com Ogum, quando está caminhando com Ogum, é muito guerreira, né? E muito respeitosa, muito voluntariosa. Ter uma pessoa amiga de Opará é uma dádiva, porque o coração delas, eles só se abrem para a verdade do afeto que elas carregam. Então, se você tem uma amiga de Opará, saiba que vai ter essa amiga para o resto de sua vida, né? E se você tem alguma parente de Opará, dê a atenção que ela merece, porque ela, como ela é a caçula de Orumilá, ela vê num homem, nas pessoas mais velhas, o respeito e o carinho e o afeto que elas gostam de ter sem ter que pedir por ele. Fica a dica. Africanos e africanas de todas as cores, nascidas em todas as partes do mundo, unidas no axé. Essa foi uma breve história que eu ouvi de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, sobre Iê Opará, mãe benevolente que corta a terra com o seu adá. A Ibadan, essa localidade na África, dê uma procurada lá para vocês verem a confluência dos rios Oba e Oxum na feitura de Opará, ou com a pessoa que tem a ligação com a Ayalá Miloxum, Anareuá, ela é feita com um pé dentro de um rio, de uma confluência, e um pé na outra, e o Ibá de Opará no seu colo, e o Ibá de Obá, Yabaami, Axé, Iá, e do outro lado de Pondá. Né? Essa é uma feitura muito interessante, mas aqui nós estamos para discutir Aon Orixá, nem Ibá Orixá. E sim pequenas histórias que a gente ouve por aí. Diz que o griot caminhava em todas as tribos. Griot são cargo de honores cargo de pessoas do culto de Orunmilá. Não estou falando do culto Ifá Brasil, Ifá Nigéria. Né? E esse griot caminhava por muitos lugares, levando as histórias. Então ele ouvia uma história aqui, contava ali, ouvia uma história lá, contava cá. E o dia que ele chegou no reino de Opará, né, Iê Opará, chamou o griot e disse, meu querido, você anda cansado de tantas caminhadas, de tanto falar pelo mundo, Laroye, disseminando palavras sobre a terra, Laroye,
torê, palavras boas soltas pela terra, contando as histórias dos orixás. Deite sua cabeça no colo de sua mãe e escute as histórias que eu vou lhe contar. Isso é um orim, um itó que eu ouvi quando era criança. Muitas vezes o sábio, o contador, o griot, tem que calar para poder ouvir, para agregar mais coisas na sua cultura. Então, o Pará nos ensina o momento de calar. Axé a todos.